Olá, bem-vindos ao Clube do Livro, que hoje faz a seguinte pergunta. O livro Minha Luta, de Adolf Hitler, deve ou não ser proibido no Brasil? Hoje eu estou aqui com Eduardo Wolff. Olá, Eduardo. Tudo bom, Rezo? Tudo bem? E, como sempre, com Jerônimo Teixeira. Sim. Que vão responder essa pergunta. O livro Minha Luta, de Adolf Hitler, deve ou não ser proibido no Brasil? Ele foi proibido por decisão de um juiz que mandou que ele fosse retirado das livrarias no Rio de Janeiro. Você não consegue encontrar o livro em livrarias, você consegue encontrar na internet. Acho que a gente pode explicar um pouco o contexto dessa decisão, né? Sim. O livro, os direitos dele eram do estado da Baviera, certo? Que os controlava com bastante rigidez. Com bastante rigidez, e tinha tomado a decisão de não permitir que fossem feitas novas edições de Minha Luta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que agora o livro caiu em domínio público e isso fez com que proliferassem as novas edições do Mein Kampf, né, no título original. Na Alemanha, inclusive, teve, acho que a Universidade de Munique, se não me engano, acho que em colaboração já com o Estado da Baviera, né, já lançou, se antecipou e lançou uma edição crítica. Sóbria, etc. Cheia de anotações e notas de rodapé e tal. Assim, tá aqui o documento histórico, se vocês querem ler, leiam isso aqui. Exato. Vamos pegar na mão do leitor e levá-lo. Mas eu acho muito interessante. A Alemanha, certo, que carrega ainda o fardo de ter sido o país do nazismo, o país que dizimou 6 milhões... Dizimou não, né? Assassinou 6 milhões de judeus, não apenas judeus, mas outras minorias, majoritariamente judeus, mas também ciganos, homossexuais e tudo mais. Bem, o Estado decidiu que fazia sentido ter o livro disponível uma vez que ele estava em domínio público. Não proibiu a circulação da obra. No entanto, no Brasil, essa decisão foi tomada por um juiz. Vocês acham que isso faz sentido ou não? Eu acho que a gente vai exercer aqui o pluralismo do mesmo lado, né? Assim, várias maneiras de dizer que não pode. Tem que publicar. Razões para isso a gente vai dar de maneira muito plural, né? Mas a posição é essa, não pode. Então dê as suas para começar. Não, eu acho o seguinte, assim, eu queria, se você me permitir, uma pequena ilustração para o nosso espectador. Tem um seriado de televisão americano dos anos 90, já podemos colocar na conta da história isso, né? Chamado Seinfeld, né? Era a história de um comediante americano, muito famoso ainda hoje, Jerry Seinfeld, então, tem seus programas e tudo. Tem um episódio em que ele e o amigo protagonista, né, o Jerry Seinfeld, e um amigo, George Costanza, vão voltar do aeroporto e estão com dificuldades para conseguir sair do aeroporto para chegar em Nova York. Eles veem um sujeito com daquelas plaquinhas, né? Que ele está esperando um tal de O'Brien, né? E ele diz assim, vamos lá, vamos fazer de conta que a gente é o O'Brien, né? É você o O'Brien, tal. E aí eles vão e entram e tem uma limusine, e eles vão em direção a Nova York, felizes da vida, porque estão lá, né, de O'Brien e tal, né? E só que eles no meio do caminho descobrem que o tal do O'Brien é um líder de um grupo neonazista americano que está indo para uma marcha neonazista em Nova York, assim, né? E aí tem toda a confusão do plot lá do episódio, que é muito divertido. Mas o ponto quer dizer que dá para... Em Nova York, que é possivelmente uma das maiores comunidades judaicas do mundo, se é que não é a maior fora de Israel, é possível fazer um rally, é possível fazer uma marcha lá, um ato, uma passeata neonazista em Nova York? Sim, é possível. Tem algo que é mais grave ainda, que vocês podem acompanhar, espectadores daqui do Clube do Livro, se quiserem ir na internet e quiserem sujar o browser history de vocês, a quantidade de material na internet, em sites americanos, de white supremacists, né, os supremacistas brancos, né, e de diversas outras modalidades de ódio racial, e de outros tipos ainda, que vocês vão encontrar na internet nos Estados Unidos, é inacreditável, né? E tudo isso está assegurado, né? Trouxe aqui uma ediçãozinha
Penguin, né, da Constituição e das emendas à Constituição americana, tudo isso está assegurado pela primeira emenda, né, que diz, né, que o Congresso, sob hipótese alguma, vai passar uma lei que diga a respeito, restrinja a prática da religião, né, o exercício da religião, ou o free speech, né, a liberdade de expressão. Né, ou da imprensa. Né? Quer dizer, como todo mundo sabe, na Constituição americana isso é muito conciso. Né? A Constituição é concisa, as emendas, né, as primeiras emendas principalmente, as 11 primeiras são muito concisas, o que dá matéria para muita discussão constitucional, né? Mas tem esse detalhe, assim, né? Ela é suficientemente clara para que você tenha base para dizer o seguinte: não, você não pode restringir discurso do sujeito. Passou ao ato, é outra coisa. Né? Quer dizer, se você... É perfeitamente compatível dizer que você pode rodar um jornal antissemita na sua casa, mas se você praticar uma agressão antissemita na rua, você vai preso, você entende? Porque aí você passou ao ato, né? uma fronteira delicada, né? Tem muita gente que hoje interpreta o ato de fala como uma coisa que já ultrapassa a fronteira do que é aceitável. Exato, né? exato. Quer dizer, falar já basta para que você esteja praticando o ato do racismo. Né? Exato. A Inglaterra também interpreta desse jeito. A Inglaterra tem uma legislação também que é restritiva em relação às ofensas contra minorias. Então eles têm uma... Eu não lembro exatamente o nome da legislação, é alguma coisa como lei das ofensas raciais mesmo. Então é uma visão mais próxima daquela que o juiz, ao proibir o Minha Luta, adotou. A intenção do juiz foi, assim, de certo sentido, louvável. Ele falou, olha, isso aqui é um livro que causou todo esse problema na história, é um livro que, obviamente, tem um conteúdo racista, um conteúdo que incita a discriminação de um grupo que são os judeus e tudo mais, e, portanto, não... Mas esse é um bom caminho? Acho que o caminho americano é melhor do que esse caminho que protege e que interpreta a fala já como um jeito de você... E que mesmo nos Estados Unidos é problemático, né? Tem muito debate, mas... É um caso, como você disse, é um caso muito delicado, né? Tem essa questão, assim, de que acho que o filósofo analítico diria, assim, do que é performativo, né? Quando falar e dizer. Desculpe, ao contrário, quando dizer é fazer, né? Eu tenderia a achar, por exemplo, que se você sai na rua com uma suástica no seu ombro, né, é muito difícil dizer que não é incitação ao crime. Porque assim, é indissociável do nazismo a ideia de que você tem que matar você tem que matar raças consideradas inferiores, notadamente, especialmente judeus. Né? Você poderia dizer também, o mesmo vale para o comunismo. Então, é uma linha difícil, uma discussão difícil. A gente sabe que os comunistas têm a desculpa de quererem melhorar a vida dos pobres. A gente sabe que, na verdade, eles querem matar ricos. Né? Mas tudo bem, a gente dá esse desconto para eles. Né? Mas eu acho que publicar um livro, o Mein Kampf em particular, é um ato de outra ordem. Porque, veja, é um documento histórico. Né? Então, assim, tudo bem. Veja, acho que a geração editorial, acho que uma das editoras que ia tirar... Assim, que tinha uma tiragem de 5 mil exemplares, não sei quanto. Você pensa, mas tem tanta gente assim interessada no documento histórico, né? Por que as editoras não estão lançando os autos da Inconfidência, né? Vai ter uma multidão querendo ler os autos da Inconfidência. Sim. Não, assim, a gente sabe que uma porção considerável das pessoas são doidinhos, vão querer, né? Ou são, tem já tendências neonazistas, já tem uma simpatia, como você mesmo disse, a gente explorar o subterrâneo da internet, a gente encontra coisas assustadoras. Inacreditáveis. Né? Mas, enfim, por que você vai barrar o direito de quem quer conhecer o documento histórico, né? Apenas pelo risco potencial de você levar esse documento, de você incentivar essa gente, né? Os racistas, os nazistas, está restringindo o acesso de outro lado, não é um acesso honesto ao documento, porque você tem medo de que outros queiram... fazer um uso ruim dele. Você está trabalhando em cima de uma hipótese. Sim, e aí tem dois pontos que acabam convergindo, assim, né? Que seria... a primeira é a pergunta mais geral que você fez. Quer dizer, é correto ou não é correto
proibir esse livro nessas circunstâncias assim assado, e que se for tomada de maneira muito geral, como eu comecei a responder para você, você pode dizer o seguinte, não, há um princípio de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa, e portanto de publicação editorial, de publicação de livros, que não poderia ser ferido se você estivesse num país como os Estados Unidos, por exemplo. Né? E diversos outros países têm modelos que tangenciam, são semelhantes a um princípio de liberdade de expressão. Né? O problema, eu me permito citar aqui uma referência bem breve, nosso ex-ministro das Relações Exteriores e professor da Universidade de São Paulo, aqui da USP, do Largo de São Francisco, o professor Celso Laffer, num artigo para o Estado de São Paulo de 21 de fevereiro, sobre o caso da proibição, né? Ele menciona uma dificuldade, ele analisa de maneira muito fria assim, a questão, e ele menciona uma dificuldade que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. O Brasil é signatário desde 1969. E já houve muita discussão sobre o quanto essa Convenção Internacional, o quanto ela pode ou não restringir publicação de livros ou discursos mesmo. E aí, nesse caso, a questão passa a ser não você abrir uma espécie assim, de análise caso a caso, digamos assim, como a análise do Jerônimo Farias, dizer assim, olha, esse aqui é um caso que não é mera incitação de ódio, porque trata-se de um documento histórico, né? De grande importância para a compreensão do século XX, da história política, etc. e tal. Mas de dizer o seguinte, ainda no plano dos princípios, né? Nós devemos ou não devemos, eles entram em conflito ou não? Primeira questão é essa. Né? A ideia de que você deva ter uma convenção internacional, de que você deva ter uma política pública ou alguma coisa do seu ordenamento jurídico no seu país que oriente claramente, né, para a criminalização de atos de racismo e similares, isso entra em choque com e qual deve prevalecer? E aí, nesse caso, qual deve prevalecer? Ele dá um exemplo, né, o professor Celso Laffer dá um exemplo nesse artigo, que é um exemplo relevante para a gente, porque vai direto para o domínio do antissemitismo e do tipo de violência racial incitada pelo Hitler no Minha Luta, que é o episódio, o chamado caso Elvanger, da editora Revisão, uma editora que existe lá no Rio Grande do Sul. Lá da terra de vocês. Glorioso. Sirvam nossas façanhas, né, Jerônimo? Mas lá é outro país, pode publicar qualquer coisa. Eu costumo dizer que é outro país, é um arrabalde da Argentina, assim, né? Um puxadinho da Argentina. No caso... Sem o Macri, infelizmente. Sem o Macri, infelizmente. No caso da publicação dos títulos da editora Revisão, que incluíam pérolas que... os títulos eram maravilhosos, como por exemplo, quem escreveu o Diário de Anne Frank, né? Quem escreveu o Diário de Anne Frank, o outro era um título... Holocausto, 2 pontos, judeu ou alemão? Holocausto, 2 pontos, judeu ou alemão, eu lembro disso, e eu lembro de passear... Esse é o primeiro, acho que foi. Eu lembro de passear na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, né? E tinha a banca da Revisão, isso nos anos 90, bem antes dessa decisão, que é de 2003, e tinha a banca da Revisão com esses títulos, quer dizer, propaganda antissemita e neonazista indiscutível, e um cartazinho no fundo, um quadrinho no fundo da banca do Getúlio Vargas, né? Não por acaso, eu diria, né? E aí tem um detalhe curioso disso, é o seguinte, esse é uma decisão do STF que analisa o seguinte fato: o Brasil, signatário dessa convenção, não apenas é signatário da convenção, como tem no seu ordenamento constitucional, né, não infraconstitucional, na Constituição, no artigo 5º, está inclusa a prerrogativa, dos direitos fundamentais. A perspectiva de condenação de crimes de ódio racial. De qualquer modalidade de ódio racial. Ora, se isso está no nosso ordenamento jurídico e não apenas, né, como um elemento infraconstitucional, mas na própria Constituição, nós não estamos mais falando do caso com o qual eu iniciei aqui, que era o caso americano da primeira emenda, etc, etc, etc. Então, não é um absurdo jurídico, eu diria. Assim. É um caso muito delicado. É um caso muito delicado. Mas aí vem a questão normalmente seguinte, né? Se você está excluindo a publicação de coisas do passado, claro. Tudo, né? É um caso um pouquinho diferente quando você agora, se alguém for se dedicar a escrever hoje uma versão contemporânea do Mein Kampf.
Mas se você está banindo documentos do passado, então você não vai banir também o Mercador de Veneza. Né? Exato, exato. Pois é. Inegavelmente, tem um antissemitismo que é tem um antissemitismo explícito, não é implícito na peça de Shakespeare. Né? Apenas para dar um exemplo bem concreto, para não ficar no EC, uma entidade, uma dessas organizações não governamentais que presta assessoria, não é da ONU, mas presta assessoria à ONU, especialmente à Unesco, a parte de educação e cultura da ONU, recomendou para a ONU a proibição, que a ONU incluísse numa espécie de índex, a Divina Comédia de Dante. Não qualquer livro, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Por quê? Porque no inferno estão, entre outros, né, judeus, homossexuais, etc, etc, etc. Então você tem uma perspectiva clara de, bom, se você vai adotar como regra a ideia de que o ódio racial no discurso, e sobretudo em documentos de caráter histórico ou literário, já que trouxemos o Mercador de Veneza, eu trago agora o Dante, daqui a pouco você tem um problema muito grave, que é você dizer o seguinte, olha, dadas as nossas sensibilidades ocidentais do pós-guerra, praticamente tudo que você vai olhar para trás não sobra Camões. Sobrevive. Para pensar na nossa literatura mais evidente assim, para o nosso espectador. Camões e os Lusíadas têm que ir para o Índex, a Divina Comédia tem que ir, Shakespeare tem que ir para o Índex, Homero tem que ir para o Índex. Mark Twain tem que ir para o Índex. Não sobra nada. O Kipling, não sobra nada. Monteiro Lobato tem que ir para o Índex. E para mostrar como o Jerônimo tem razão em trazer esse exemplo literário, e ao mesmo tempo contrastar com o seu exemplo do julgamento de caso a caso, olha isso aqui, um documento histórico, etc. e tal, é fato que, por exemplo, o mesmo país, os Estados Unidos, que tem essa primeira emenda que eu citei no início, é um país em que hoje existe orientação pública de governos estaduais ou de instituições privadas para, por exemplo, proibir, uma espécie de índex paralelo, para proibir a adoção de livros do Mark Twain. Por exemplo, Huckleberry Finn não pode ser lido em uma quantidade enorme de escolas. Escolas de criancinha. Exatamente, que é o caso do livro. E títulos semelhantes têm encontrado problemas muito grandes, mesmo na universidade. Bom, mas então você está dizendo que para documentos históricos você acha que não deveria valer. Enfim... Porque, enfim, tem esse argumento de apoio aqui do Eduardo, que você acabaria sendo obrigado a banir quase tudo, porque de alguma maneira ia ferir essa suscetibilidade, ia ofender alguém nos dias de hoje. Eu sou um pouco mais radical que isso. Inclusive, eu me oponho a essas leis europeias, no caso da França, assim, que criminalizam a negação do Holocausto. Porque eu acho que isso sempre te coloca numa questão... Em que ponto você nega o Holocausto? Para a gente conversa. Digamos que alguém faça uma revisão muito criteriosa dos documentos históricos e conclui que não foram 6 milhões de judeus. Foram 5.655.303. Isso é negação do Holocausto? Não. Ou que não tivessem sido 6, mas 2. Mas 2. Bem uma redução. Mas mudaria alguma coisa na natureza? Se alguém chegar a dizer que foram 50, só 5, né? Meia dúzia de judeus aí, né? Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então assim, primeiro, o que conta ou não como... Enfim, você está criminalizando uma revisão da história porque ela é mentirosa. Mas a gente não criminaliza outras. A gente não está criminalizando as pessoas que dizem que os Estados Unidos nunca pousou na Lua, ou que o atentado das Torres Gêmeas foi obra do próprio governo Bush. Isso não é criminalizado. Que basta você procurar um pouquinho na internet e você vai ver que Em segundo lugar, tem uma questão assim, que existe uma conexão. Veja, assim, a gente sabe que quem está hoje negando o Holocausto é gente que tem a suástica no peito. Mas não existe uma conexão necessária entre uma coisa e outra. Inclusive, se Hitler tivesse vencido, não existiriam negadores do Holocausto hoje. O Holocausto estaria sendo comemorado. Exato. Então, essas questões todas são muito complicadas. Essa é uma questão realmente, assim, eu sou... mesmo do ponto de vista de alguém que é quase um fundamentalista da liberdade de expressão como eu reconheço que esse é um livro difícil. O Mein Kampf tem uma série de razões, enfim, é um livro muito inflamatório. Um livro que realmente, assim, ele foi feito para inflamar. Tem um conteúdo de ódio muito inegável. O livro, você está com um livro aí sobre a história da... Exatamente. Esse é um livro sobre a história do Mein Kampf, né? A história do livro. Do livro, né? O livro, eu acho que é bom a gente situar um pouco a escrita dele, né? Ele foi escrito em 1924,
quando o Hitler estava preso. Depois do Uma prisão bastante confortável, assim, né? Não era a prisão que ele estava lá numa cela escura, era uma... Ele tinha, inclusive, uma Hamilton, para poder, dentro da cela, poder datilografar o livro. Ele tinha sido preso depois de uma tentativa de golpe de Estado, né? Que partiu de uma cervejaria de Munique. Exatamente. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu depois, a gente poderia rir disso agora, né? O cara começa o golpe de Estado de uma cervejaria. De uma cervejaria em Munique, né? Mas era um lugar onde ele ia falar. A carreira dele, de 1919 e até 1923, quando ele foi preso, foi de orador de cervejaria. Era lá que ele achava os milhares de alemães que pensavam exatamente como ele. O antissemitismo era uma coisa absolutamente difundida desde o século XIX naquele ambiente, né, do Império e tal. Enfim, o livro foi escrito por ele em 1924, justamente com a função de resumir o ideário, e são poucas ideias. É a ideia do ódio racial, contra os judeus, de mostrar que os judeus estão por trás tanto do capitalismo quanto do comunismo. Eles são o ponto de contato entre as duas ideologias que ele estava querendo combater. E a novidade, no caso do Mein Kampf, é a ideia do capitalismo liberal, no caso, a expressão da democracia liberal inglesa e americana. E a ideia nova do Mein Kampf, se podemos dizer assim... Os banqueiros, sobretudo. Os banqueiros. O capitalismo financeiro. É todo controlado por eles. Exato. A expressão, se não me engano, era opressão dos juros. Era alguma coisa assim que ele usava, né? E a terceira ideia, que é a novidade, vamos dizer assim, do Mein Kampf, que é que a Alemanha precisa procurar o seu espaço vital, o seu tal do Lebensraum, que é precisa ampliar as suas fronteiras. E ele pensava em ampliá-las, de preferência, em direção à Rússia. Então, quer dizer, é um livro que foi feito para incendiar mesmo. Sim. Ele já era um grande orador, ele tinha se encontrado como um orador, como figura política, e daí, ali ele criou a sua visão de mundo. Ele não falava em ideologia, mas ele falava que era a sua visão de mundo, né? Então, a intenção do livro era justamente essa. Né? E tem detalhes curiosos sobre a trajetória do livro. Ele teve esse primeiro volume foi escrito na prisão, depois ele acrescentou um segundo, que já é um pouco mais ideológico, digamos. O primeiro tem um caráter mais biográfico. Mas muito pesado essa coisa toda da raça, do povo, etc. Ele começa dizendo assim, eu nasci na Áustria, muito perto da fronteira da Alemanha, isso já é uma predestinação, porque essas duas nações têm que ser unidas na ideia do pan-germanismo, e depois não pode parar por aí, porque nosso espaço vital, à medida que nós como povo superior, nós precisamos de mais coisas, nós vamos precisar nos expandir. E aí tem uma questão curiosa. Esse livro aqui que eu recomendo muito, do Antônio Wittgenstein, é uma história da publicação, da difusão, que chegou a ter 12 milhões de cópias chegaram a circular pela Alemanha, na época, sob os auspícios... Depois da década de 30. Depois da década de 30, sob os auspícios... Porque se tornou um livro oficial, a Bíblia oficial do nazismo. Era o livrinho vermelho do mal, assim. A diferença é que o livrinho vermelho do mal é pequenininho, e esse era um calhamaço, né? Resta a dúvida de quantos alemães de fato dele do troço do cabo a rabo. Mas o negócio era citado nos jornais, era citado em despachos oficiais da burocracia nazista, etc. As ideias deles estavam perfeitamente entranhadas na sociedade alemã da época. Detalhe tão curioso, nos anos 30, depois de 33, quando o Hitler sobe ao poder, ele começou a controlar a divulgação internacional do livro. A editora alemã lá, que detinha os direitos, vendia, né? Inclusive o Brasil, nos anos 30, já tem uma edição brasileira da Minha Luta, mas veja, cortada, né? Editada pela turma dele, né? E o que se editava? Não eram os trechos sobre os judeus. Isso aí, inclusive, não é uma particularidade do Hitler. Tinha vários outros livros antissemíticos na época. Né? Inclusive o Henry Ford, tinha um livro dedicado ao judeu internacional. Né? Richard Wagner, o compositor alemão, tinha uma obra, pouca gente sabe, não sei se pouca gente sabe, mas enfim, não é tão conhecido isso, e tinha uma obra de ensaísta,
e que, em grande parte, ela era dedicada ao antissemitismo. Sim. Exato. Agora, tem uma... E ele, não, só concluir, claro. por que ele controlava, por que ele cortava essas decisões? Porque, ele, como ele tinha escrito isso na prisão, né, um momento sem autocensura, né, um momento de meio de desespero, assim, dizer, bom, agora bati na parede, para onde é que o nazismo vai agora? Para onde é que o nacional-socialismo vai agora? Ele foi muito honesto em dizer quais eram os seus objetivos, não teve censura nenhuma dizer isso. Aí, quando já estava no poder, né, ele não queria que se espalhasse muito, sobretudo as seções do livro que diziam respeito às ambições territoriais do nazismo. Então, eles autorizaram uma edição da Inglaterra cortada, autorizaram uma edição dos Estados Unidos cortada. Detalhe curioso nos Estados Unidos. Um grupo de tradutores, judeus, inclusive, alguns ligados ao sionismo, fizeram um esforço grande para lançar o livro integral. Uma edição inteira, né? Então, ao contrário do que está acontecendo hoje, quando a gente quer controlar isso porque é perigoso, não, eles queriam divulgar isso porque é perigoso, para as pessoas saberem do perigo. Saberem do perigo. É que tem um detalhe interessante, assim, acho que depois vale a pena a gente voltar para fechar na discussão mais pontual. A gente já está caminhando para o final. Mas assim, uma última observação sobre esse tema histórico do livro, duas observações rápidas. A primeira é que é surpreendente que o antissemitismo tão disseminado, como você falou, Greg, desde o século XIX, nas nações modernas europeias, desde antes, mas nas nações modernas europeias, tenha se consolidado sob a forma do nazismo na Alemanha. Porque se você olhar o histórico, um país como a França, por exemplo, tem uma tradição de antissemitismo e de ódio racial com relação ao judeu, tão mais forte, possivelmente mais forte, e de expressão política mais armada do que a Alemanha tinha. Então, veja um exemplo. A França tem um primeiro-ministro nos anos 30, chamado Léon Blum, do Partido Socialista, o primeiro socialista eleito na história do Ocidente, e é judeu. Um brilhante intelectual, tinha sido crítico literário, um sujeito de formação extraordinária. Da extrema-direita católica reacionária, do Charles Maurras, a Ação Francesa, até o Partido Comunista, esse é o poeta líder, né, Louis Aragon, todo mundo era antissemita com ódios mortais do Léon Blum. O Louis Aragon, um militante do Partido Comunista, chegou a escrever um poema chamado Fogo em Léon Blum, Matem Léon Blum, você entende? Então, o antissemitismo era uma coisa extraordinária. O antissemitismo tem uma história muito longa, né? Mas o curioso é porque o que tem de especial no livro daí? E aí é por isso que eu queria fazer esse comentário. É justamente essa capacidade que o livro do Hitler tem, pela sua linguagem chula e simplória e ao mesmo tempo cheia de confusões conceituais que passam batido para o leitor e tom inflamado, é a capacidade de condensar tudo e incitar, de fato, o sujeito a ir para a ação do ódio. Tem duas amostras aqui do antissemitismo do livro, duas citações, assim, bem... aqui, ó. O jovem judeu de cabelos negros espia durante horas com o rosto iluminado de uma alegria satânica, né? A jovem inconsciente, jovem no caso alemã, né? A jovem inconsciente do perigo que ele, judeu, surge seu sangue. Né? Essa ideia assim, de que na sequência... É a pessoa como o vírus Zika, não é isso? A pessoa como o vírus Zika. Na sequência, inclusive, assim, os judeus sempre lutam para enfraquecer as raças. Tanto que eles são responsáveis por termos negros no território americano, no território alemão. Né? Essa metáfora bacteriana é comum no livro. O judeu é visto como alguém que está sempre infectando o sangue. Depois, nas campanhas do Goebbels, também tem a figura do rato. Agora, só para fechar, acho que... Então vamos fechar. Peraí, vamos amarrar, porque eu acho que a gente não deixou... e a gente realmente precisa encerrar. A gente não deixou claro se a gente acha que o livro deve ser liberado ou não, e qual o motivo, de maneira sucinta, da opinião. Eu vou complementar com a ideia básica de que ele deve ser liberado, ele deve circular para... Além de argumentos já muito bem apresentados pelo Jerônimo, que dizem respeito à importância histórica do livro, trata-se de um documento histórico, não adianta fazer de conta que ele não existe, ele circula pela internet em versões piratas, então ele não está longe do alcance de ninguém, mas para além disso, eu vou fincar pé na questão de princípio da liberdade de expressão, e que há uma diferença, sim, naquilo que o Jerônimo estava falando no início, de fazer e dizer. E vou dar um exemplo só para encerrar, que é o seguinte.
Se você der uma passeada, não pelos subterrâneos, né, mais profundos da internet, mas no seu Facebook, tá? E você for perder seu tempo com disputas, né, e discussões de grupos que debatem temas de racismo e racialismo, gente da consciência do grupo A versus gente que nega a consciência do grupo Z versus não sei o que lá, você vai encontrar coisas terríveis. Né? Você vai encontrar, por exemplo, a história de um jovem aqui de São Paulo, negro, numa universidade pública, que por se opor ao movimento negro, recebeu no Facebook uma enxurrada de insultos, inclusive seu negro de alma branca, eu vou te ensinar a ser negro de verdade. Tá? Se você procurar agora no meio das notícias sobre Israel, por exemplo, a quantidade de antissemitismo disseminado, né, em função de notícias associadas ao Estado de Israel, é um negócio assim, assombroso. Nós vamos proibir o Facebook? Nós vamos fechar as páginas das pessoas? Então, eu vou acrescentar um argumento de princípio aí que eu acho o seguinte: não cabe ao Estado tutelar as pessoas. Exato. Não cabe a um juiz, ou mesmo a um legislador iluminado, dizer aquilo, o discurso com que eu posso tomar contato, ou você, ou você. Ele não pode dizer isso de antemão. Mesmo que seja, é melhor ter a liberdade de falar tudo, mesmo que sejam discursos odiosos, e daí as coisas têm que se resolver por nós, mas não de antemão. Exatamente. Né? Eu acho que é melhor para a literatura que o Estado trate as pessoas como adultos responsáveis, capazes de resolver os seus problemas, do que dizer, olha, não, vocês são crianças e eu vou dizer o que cabe a você assistir depois das 8 horas da noite. Exato. Então, eu acho que assim, para um país como esse funcionar melhor, um país democrático funcionar melhor, é pior você restringir a liberdade. Mesmo que seja um discurso odioso, repelente, como o do Hitler. Não se diz isso de antemão. Concordo, e eu acho que, inclusive, isso rouba à sociedade a possibilidade de se posicionar sobre as coisas. Já existia... correndo antes da decisão judicial, um movimento de boicote. Aí eu não sei, eu não acompanhei qual era a reivindicação exata dos caras, né? Então, se era realmente que se tomasse uma decisão judicial nesse sentido, eu sou contra. O mero boicote não é censura. E eu acho que é uma maneira de você se posicionar. Exatamente. Mas olha, nós repudiamos esse livro, nós não queremos... Ou existia um argumento assim sobre a capa da edição brasileira ser sensacionalista, e de fato é. Tem uma série de coisas que você pode discutir. Assim, como é que se edita um livro desses? Tem que ter notas. Mas isso tem que ter notas, tem que ter. Você pode botar uma orelha de alguém, né, pro-nazista na história. Assim, mas aí você, assim, a sociedade tem maneira de se organizar, as pessoas têm maneira de se organizar, e repudiar coisas que elas não gostam, e não comprar as coisas que elas não gostam. Ou, eventualmente, uma cadeia de livrarias pode decidir, não vou vender esse livro. Isso tudo está na ampla gama de possibilidades que na sociedade democrática a gente tem de recusar e aceitar coisas. Exatamente. Não cabe, realmente, como você disse, ao Estado tutelar isso. Nós, como cidadãos, é que temos que reagir. Essa é a tarefa de uma democracia avançada. Ou aquela provocação que nos ofenda, que nos insulte, ou que seja francamente odiosa, como é o caso do Vamos resumir? Não leia Mein Kampf. Mas só se você tem o direito de encontrá-lo nas livrarias. Se você não está estudando ciência política, não precisa. Repito, não leia o Mein Kampf, mas é bom que você possa encontrá-lo nas livrarias. Essa é a opinião do Clube do Livro de hoje. Muito obrigado, até o próximo programa.